21 de março, agora, será o marco registrado dentro do nosso país, onde o nosso atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou a lei, que já é hoje na Constituinte, a lei a qual ela abrange a nossa cultura, aonde nós temos um reconhecimento da cultura afrodescendente no Brasil, né? Que essa nossa religião e esse culto, ele nasce no século XVI e tem um total reconhecimento a partir do século XIX. Porém, através da família Banto, a família Jussara, surge o culto afro-brasileiro no país, que foi com a população de negros angolanos, né? Bantos, aonde surgem aqui no Brasil. É uma importância muito grande, que é a forma de reconhecimento do poder governamental, da esfera governamental, perante a uma classe tão oprimida dentro do nosso país e dentro das nossas cidades e interiores adjacentes. Quando é que as religiões de matriz africanas elas foram introduzidas no Brasil? Na verdade, meu querido, desde quando o negro pisou a terra brasileira, né? Hoje as pessoas perguntam para mim, enquanto sacerdote, enquanto líder religioso, qual é a religião que nasce em nosso país? A religião que nasce em nosso país é o candomblé, porque, na verdade, o cristianismo e o protestantismo foram religiões impostas por pessoas neopentecostal, de pessoas brancas, de pessoas europeias, pessoas que viajaram ao mundo saqueando, roubando e impondo condições de sua raça e sua cultura para um outro credo e para uma outra raça que é a nossa, a raça negra. Eu mesmo sou descendente de pessoas de portugueses e de espanhóis, mas tenho uma miscigenação de negros, onde a minha tataravó ela era negra. Então, hoje, perante a lei, as pessoas elas nos chamam de pessoas pardas. Mas, se você for ver, não existe uma raça constituída parda, e sim uma raça constituída negra, ou indígena, ou branca. Então, nós não podemos classificar a nossa miscigenação de cor parda, até porque esta foi uma cor oriunda do IBGE. Quem faz esse cálculo de cores e de raça é o IBGE, e que não é correto. Nós somos, inclusive eu, sou mestiço, onde existe uma miscigenação de classes e raças na minha família. Então, o reconhecimento do candomblé, ele surge, sim, no século XVI, onde constitui-se a junção da cultura indígena com a cultura africana. Há uma solução, há uma forma para se diminuir esse preconceito com as religiões de matriz africana, que está tão enraizada na sociedade hoje. A gente vê isso até aqui, por exemplo, na Bahia, a gente vê alguns casos que não deveria, em tese, não deveria acontecer, visto o tamanho, né? É um dos estados com a maior, se não for o estado com a maior população negra do Brasil. Então, tem um remédio para diminuir esse preconceito com as religiões de matriz africana? Temos sim, meu querido. E quero passar tanto para você, ouvinte e os telespectadores, que, na verdade, o maior remédio que nós temos se chama respeito. Respeito e aceitação. Que quando houver as políticas públicas voltadas a tais classes, nós precisamos sim nos identificar, nos aceitarmos como tal. Se o IBGE chegar à tua porta e fizer o questionário questionando-se qual seria a sua raça, se você realmente é negro, que você coloque negro, que você assuma o seu credo religioso e a sua cultura. Porque o que é que acontece? A politização, o que ela faz, nada mais, nada menos, é a separação de classes. É a separação. Então, para acabar com esse crime, porque racismo é crime, o preconceito em si é crime. Então, nós precisamos trazer para as nossas comunidades, para os nossos municípios, para os nossos estados, justamente políticas públicas voltadas ao desenvolvimento dos nossos trabalhos e o reconhecimento de tal cultura e de tal raça. Tendo em vista que
Feira de Santana ainda não tem implantado uma delegacia voltada para a raça negra, para a cultura e povos tradicionais. Nós precisamos sim ter os nossos espaços. É muito fácil dizer que nós fazemos parte de uma cultura, que nós estamos em um país que é laico, onde tudo é negado. Tudo é negado para o negro. Você vê recentemente Feira de Santana está sofrendo com uma mulher branca, dizendo ser branca, dizendo ser de classe média, onde ela agride uma criança perguntando-a se ela é descendente de uma ave, um urubu ou um macaco. Isso é inadmissível. Essa senhora, ela não tem que estar mais na sociedade, está trabalhando como médica. O registro dela tem que ser cassado, ela não deveria mais voltar a trabalhar na área. Tem que haver uma punição, tem que haver uma cobrança pelos órgãos competíveis, pela justiça. A justiça tem que ser cumprida. Infelizmente, meu caro amigo e telespectadores, essa justiça, ela ainda não é feita. A justiça não é feita. Até porque não foi a primeira vez que essa senhora, essa doutora, cometeu esse crime. E ela permanece nas ruas. Ela realmente merecia estar atrás das grades por tal arbitrariedade. Ainda falando um pouco sobre essa questão da intolerância religiosa, um conceito que eles utilizam bastante para caracterizar as religiões de matriz africana é dizer: isso é coisa do diabo. Fale um pouco mais sobre isso, desmistifique esse termo, né? Para ficar claro para as pessoas. Na verdade, meu caro amigo, em primeira mão eu quero passar para você que, além de sacerdote afrodescendente, eu sou um líder religioso que tem conhecimento da palavra. E essa questão do diabo não existe dentro do nosso credo religioso, dentro do nosso sincretismo. E isso é uma fase a qual nós nem podemos mais estar vivendo, até porque quem trouxe essa face demoníaca, diabólica, foi os cristãos. A Igreja Católica, o clero romano, eras atrás, até muito antes de Cristo pisar a terra, colocava sobre a mente humana que tudo que nascia de qualquer outro credo religioso, que não fosse oriundo do credo romano, da esfera romana, era tratado como coisas e ações do diabo. Só que no candomblé nós não temos o diabo, nós não cultuamos o diabo, nós cultuamos enquistes, orixás e voduns, e existe um orixá que se chama Exu. Quem é Exu no nosso candomblé? Exu é o mensageiro. Exu é quem leva, é quem traz. Ele é o irmão de todos os orixás. Exu é a mudança, a transformação. Exu é a alegria. Exu não é o diabo, não é Satanás, nem Beelzebub, indita as falas das igrejas católicas. Então, esse era um termo ao qual as pessoas da Igreja Católica, determinados líderes religiosos, usavam para oprimir os outros credos religiosos, inclusive como na época da Inquisição, que a própria Igreja Católica, até hoje, é pedido perdão a demais credos por tanta arbitrariedade a qual ela cometia. Então, nós não temos o culto ao diabo, nós temos culto ao orixá, ao enquife, ao vodum, à própria natureza. Então, nós não cultuamos o diabo como assim dito em determinados credos religiosos, como as igrejas evangélicas. Elas frisam muito sobre isso. Mas toda essa informação que eles passam, eu digo que isso nada mais é do que falta de conhecimento. São pessoas que não têm esclarecimento, são pessoas que não têm um estudo formado. Eles dizem sim, tem um nível acadêmico, mas não tem a vida vivida dentro dos templos religiosos do candomblé. Para a gente finalizar, deixa uma mensagem. Qual a mensagem você deixaria para essas pessoas que são intolerantes mas no fim, né, faço convite às pessoas para que as pessoas conheçam, né, possam conhecer mais e quem sabe, né, dirimir, acabar ou diminuir esse preconceito. Então, deixa uma mensagem para os intolerantes e chama as pessoas para o evento que vai ocorrer lá no estacionamento da prefeitura.
A mensagem que eu tenho para deixar para todos, não só para os intolerantes, mas para os nossos irmãos conhecedores da palavra, que antes de condenar, antes de julgar, que procure conhecer. Que procure conhecer, antes de tudo, o que está escrito na palavra. Antes de tudo, procure conhecer a Bíblia Sagrada e ver o que é realmente que a Bíblia fala. Porque a Bíblia, em todo momento, o Deus de Javé, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele fala sobre amor. Amor ao próximo. E ainda, além do mais, eu falo que nós exigimos, não pedimos não, nós exigimos respeito. Respeito. Eu digo todos os dias que a idade ela é posto, mas o conhecimento é poder. Se hoje aqui estou falando sobre este assunto, é porque eu tenho um legado e tenho conhecimento da palavra e do que eu estou passando para ambos e para todos os telespectadores. Então, a mensagem que eu tenho para passar para todos é respeito. A partir do momento que você respeita o teu semelhante ele vai te respeitar. Então, temos que acabar com esse preconceito, com esse racismo. E eu espero que todos vocês possam participar no dia 21 agora, terça-feira, 21 de março, das 8h30 às 17 horas, para toda a organização do evento, que é o primeiro encontro das Indanges de Axé de Feira de Santana, que quer dizer o encontro das raízes, o encontro das famílias de Axé de Feira de Santana. Quando eu coloquei esse tema, foi discutido vários nomes, mas quando fala que é para falar sobre família, nós estamos falando sobre respeito. Em saber respeitar o pai, em saber respeitar a mãe, em saber respeitar tudo o que a natureza nos dá. Então, eu convido a todos vocês que no dia 21 de março, a partir das 8h30 da manhã, no estacionamento da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, que vocês possam participar das nossas celebrações, das nossas palestras que estaremos à disposição.